O milionário quase demite a empregada negra e se choca com confissão impactante dela. No suntuoso Hotel Majestic, em meio aos ostentosos lustres de cristal e tapetes persas, Rafael andava com a mente em tumulto. O peso de sua herança era como uma corrente invisível que o seguia. Ouvia murmúrios sobre o quão perfeito tinha que ser. As expectativas da sua família o sufocavam. Os hóspedes riam, brindavam, enquanto os empregados se moviam como sombras, sempre invisíveis. A vida de Rafael, cercada de luxo, tinha um gosto amargo, e ele se sentia cada vez mais só. Era uma manhã ensolarada quando ele a conheceu. Tânia, a camareira de pele reluzente e cabelo crespo, estava organizando os lençóis em um dos apartamentos de alto padrão. Havia algo em sua postura firme que chamou a atenção de Rafael. Não é apenas a força que emanava dela, mas também um brilho intenso, como se ela carregasse seus próprios sonhos. Intrigado, ele começou a acompanhá-la em seu trabalho, um hábito que logo se tornaria uma rotina. Enquanto Tânia falava sobre sua família, sua voz era suave, mas carregava uma determinação que o intrigava. Em meio àqueles 4 cantos luxuosos, era como se uma conexão silenciosa surgisse entre eles, mesmo que as barreiras sociais os separassem. Mas as conversas se tornaram um fardo. A pressão do mundo que Rafael conhecia não permitia que ele se permitisse sentir algo mais por Tânia. Depois de uma série de mal-entendidos, ele decidiu que era hora de agir. A ideia de demiti-la pôs a seu coração. Ele estava prestes a dar o aviso, seu estômago retorcido em ansiedade, quando Tânia, com a cabeça erguida, revelou a verdade que ele nunca esperaria. Era filha de uma amiga de sua mãe, aquela que tinha se afastado do círculo de elite em busca de oportunidades. As palavras dela cortaram como um punhal, e Rafael ficou paralisado. O peso das expectativas familiares queimava suas mãos. Tânia continuou, sem saber o abalo que causara. Eu apenas quero uma chance, Rafael. Uma chance de mostrar que podemos fazer isso juntos. As lágrimas dela misturavam esperança e dor, e o contraste entre a beleza do lugar e a realidade de suas vidas crescia ainda mais. O ambiente de opulência não era apenas um cenário, era um abismo que os separava. Rafael respirou fundo, seu coração batendo fora de ritmo, um turbilhão de emoções. Ele olhou nos olhos dela e a pergunta ecoou em sua mente. Será que ele estava disposto a mudar tudo? O que aquela revelação significava para eles dois? Seria a coragem de Tânia suficiente para quebrar as correntes que o prendiam a uma vida sem verdade? Você se importa com as pessoas ao seu redor, Rafael? A pergunta de Tânia airou no ar, pesada e cortante. O silêncio selvagem do hotel parecia assistir à cena, e ele percebeu que sua decisão poderia mudar o curso de suas vidas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael sentia o peso da pergunta de Tânia ainda vibrando no ar. Ele estava prestes a responder, quando um estrondo repentino fez com que o vidro de um dos lustres tremesse, quebrando o momento carregado de emoções. O barulho veio do lobby do hotel, onde uma cena de pânico começou a se desenrolar. Ele e Tânia correram para a porta, seus corações batendo acelerados. No saguão, uma mulher gritou, segurando uma bolsa rasgada. Ele pegou meu celular! Alguém ajude! O eco da voz dela misturava-se ao murmúrio crescente dos hóspedes, que começaram a se aglomerar, criando uma atmosfera de confusão e medo. Rafael olhou para Tânia. Seus olhares se cruzaram, e a conexão que antes parecia inquebrável, agora parecia pequena diante da tensão que se aproximava. Um homem, com capuz e uma atitude desafiadora,
atravessou o saguão em direção à saída, mantendo o olhar fixo à frente. Rafael hesitou. O impulso de sair correndo atrás dele conflitava com a dúvida. Então Tânia puxou seu braço. Vamos! A determinação nos olhos dela fez com que ele a seguisse. De repente, o homem parou, voltando-se rapidamente e, em um movimento ágil, atacou um segurança, que tentava contê-lo. O caos foi instantâneo. Hóspedes gritaram. Alguns correram para longe, enquanto outros apenas observavam, paralisados pela cena. Rafael viu o segurança tombar e Tânia, sem pensar, se lançou na direção da confusão. Tânia, não! Ele gritou, mas sua voz se perdeu no alvoroço. Ela se aproximou do homem, com a firmeza que ele sempre admirou. Pare! Isso não vai resolver nada. A coragem dela era impressionante. Mas Rafael sentia um nó na garganta. Ele gritou mais uma vez, mas foi ignorado. No calor da situação, o ladrão puxou algo do bolso e fez um movimento brusco. Rafael só viu o brilho da faca na mão do homem. O mundo parecia desacelerar. O coração dele disparou e o pânico se apoderou. Correndo, ele se colocou entre Tânia e o homem, protegendo-a com seu corpo. O que aconteceu em seguida foi um turbilhão de sentimentos. O ladrão, em um momento de desespero, empurrou Rafael de lado e, com um gesto rápido, feriu a camareira. Rafael sentiu o mundo desabar. Ele se virou apenas a tempo de ver Tânia cair ao chão, uma expressão de choque no rosto. O saguão se silenciou e tudo parecia estar em câmera lenta. Ele se jogou ao lado dela, sentindo o calor de seu corpo se esvaindo. As pessoas em volta começaram a gritar, mas para ele só a voz dela importava. Rafael! Ela sussurrou, quase inaudível. O ladrão desapareceu. A multidão finalmente reagiu. Alguns correram para ajudar, enquanto outros chamavam a segurança. Mas tudo o que Rafael conseguia pensar era em Tânia. Ele segurou a mão dela, que estava fria, e as lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Você vai ficar bem, eu prometo. O desespero aumentava, e o peso do que acontecia o esmagava. Enquanto as sirenes se aproximavam, a única coisa que Rafael ouviu foi o murmúrio trêmulo de Tânia. Rafael, eu sabia quem sou, meu pai, e você é. A convulsão em sua voz interrompeu as palavras, deixando uma sombra de um segredo prestes a ser revelado. Desde aquele momento claro, em que tudo parecia fazer sentido, seu mundo se tornou um caos. Rafael não sabia o que era real ou o que significava aquilo. O que ela estava prestes a dizer? E a conexão deles? Tudo estava em jogo. Ele olhou em seus olhos, buscando respostas enquanto as luzes da ambulância se aproximavam. A última coisa que Rafael viu foi a expressão serena dela se desvanecendo, mergulhando em um mar de incertezas. E assim, o mistério à sua frente se tornava mais profundo, e o que era um dia de revelações agora se transformava em um pesadelo. Rafael sentiu o peso da pergunta de Tânia ainda vibrando no ar. Ele estava prestes a responder quando um estrondo repentino fez com que o vidro de um dos lustres tremesse, quebrando o momento carregado de emoções. O barulho veio do lobby do hotel, onde uma cena de pânico começou a se desenrolar. Ele e Tânia correram para a porta, seus corações batendo acelerados. No saguão, uma mulher gritou, segurando uma bolsa rasgada. Ele pegou meu celular! Alguém ajude! O eco da voz dela misturava-se ao murmúrio crescente dos hóspedes, que começaram a se aglomerar, criando uma atmosfera de confusão e medo. Rafael olhou para Tânia. Seus olhares se cruzaram, e a conexão que antes parecia inquebrável agora parecia pequena diante da tensão que se aproximava. Um homem, com capuz e uma atitude desafiadora, atravessou o saguão em direção à saída, mantendo o olhar fixo à frente. Rafael hesitou. O impulso de sair correndo atrás dele conflitava com a dúvida. Então, Tânia puxou seu braço. Vamos! A determinação nos olhos dela fez com que ele a seguisse. De repente, o homem parou, voltando-se rapidamente e, em um movimento ágil, atacou um segurança, que tentava contê-lo. O caos foi instantâneo. Hóspedes gritaram.
Alguns correram para longe, enquanto outros apenas observavam. Paralisados pela cena, Rafael viu o segurança tombar e Tânia, sem pensar, se lançou na direção da confusão. "Tânia, não!" ele gritou, mas sua voz se perdeu no alvoroço. Ela se aproximou do homem, com a firmeza que ele sempre admirou. "Pare, isso não vai resolver nada." A coragem dela era impressionante, mas Rafael sentiu um nó na garganta. Ele gritou mais uma vez, mas foi ignorado. No calor da situação, o ladrão pichou algo do bolso e fez um movimento brusco. Rafael só viu o brilho da faca na mão do homem. O mundo parecia desacelerar. O coração dele disparou e o pânico se apoderou. Correndo, ele se colocou entre Tânia e o homem, protegendo-a com seu corpo. O que aconteceu em seguida foi um turbilhão de sentimentos. O ladrão, em um momento de desespero, empurrou Rafael de lado e, com um gesto rápido, feriu a camareira. Rafael sentiu o mundo desabar. Ele se virou apenas a tempo de ver Tânia cair ao chão, uma expressão de choque no rosto. O saguão se silenciou e tudo parecia estar em câmera lenta. Ele se jogou ao lado dela, sentindo o calor de seu corpo se esvaindo. As pessoas em volta começaram a gritar, mas para ele, só a voz dela importava. "Rafael!" ela sussurrou, quase inaudível. Enquanto as sirenes se aproximavam, a única coisa que Rafael ouviu foi um murmúrio trêmulo de Tânia. "Rafael, eu sabia quem sou, meu pai, e você. É." A convulsão em sua voz interrompeu as palavras. Ele estava prestes a implorar que ela se mantivesse acordada, quando uma figura diferente apareceu do nada. Era sua mãe, Carla, vestindo um vestido de gala que brilhava sob as luzes. Rafael ficou sem palavras, parado, transbordando de confusão. "Mãe, o que você está fazendo aqui?" Mas ela não olhou para ele. Estava frenética, mirando Tânia com um olhar cheio de desespero e um pavor que Rafael nunca tinha visto. Não pode ser você." A voz de Carla tremia, e ele sentiu um aperto no peito. Tânia lutou para sentar, e uma expressão de reconhecimento cruzou seu rosto. Você é a mulher de quem meu pai sempre falava." O choque fez o ar parecer mais pesado. Rafael piscou rapidinho, tentando entender. "O que está acontecendo?" Tânia olhou para Carla. Então Rafael a viu se contorcer. Uma cena que parecia tirada de um pesadelo. "Eu não queria que você soubesse assim." Nesse momento, uma ambulância chegou e os paramédicos saltaram para agir. Mas antes que alguém pudesse intervir, Carla se agachou, segurando a mão de Tânia. "Você precisa saber a verdade. A sua vida é muito mais complicada do que imagina." "Do que você está falando?" Rafael perguntou quando um dos paramédicos tentou separá-las, mas Carla estava presa entre a necessidade de proteger a verdade e o amor pela filha que nunca soube que tinha. Rafael começou a se sentir tonto. Ele segurou a mão de Tânia mais firme. Um pânico que não fazia sentido o consumia. "Tânia, você é filha da minha mãe? Isso não é possível." A revelação parecia quebrar as regras do que ele acreditava. No fundo, a pergunta de Tânia ressoava. Quem ele realmente era. Antes que alguém pudesse responder, o ladrão reapareceu por trás da multidão e a cena se tornara ainda mais insana. Ele levantou a faca, ameaçando o próximo a avançar. O choque voltou a pairar no ar e Rafael se deu conta de que não só suas vidas estavam em perigo, mas a verdade que unia aqueles todos estava prestes a se revelar de uma maneira que ninguém esperava. Os paramédicos gritaram, e o tempo parecia se arrastar. Com as mãos trêmulas, Rafael olhou para Tânia, em busca de uma resposta. Mas o que quer que estivesse prestes a acontecer, poderia mudar tudo de novo. Rafael sentiu o peso da pergunta de Tânia, ainda vibrando no ar. Ele estava prestes a responder quando o ladrão reapareceu por trás da multidão. E a cena se tornara ainda mais insana. Ele levantou a faca, ameaçando qualquer um que tentasse avançar. O choque voltou a pairar no ar, e Rafael se deu conta de que o que estava prestes a acontecer poderia mudar suas vidas para sempre. "Tânia, fique atrás de mim!" Rafael gritou, tentando proteger a camareira.
O medo em seus olhos ainda refletia a dor que ela sentia. Ela balançou a cabeça, um fio de determinação brilhando apesar da situação. Rafael, temos que... Mas sua fala foi interrompida por um grito estridente que partiu o silêncio tenso. Era sua mãe, Carla, se agachando em direção a Tânia. Mebo não! Meu Deus, Tânia! Eu não posso! O desespero na voz dela cortava o... Rafael olhou para a mãe, mas antes que pudesse perguntar o que ela estava fazendo ali, o ladrão avançou, mirando diretamente em Tânia. Ele estava prestes a atacar quando um barulho de sirenes começou a soar ao longe, ganhando força. A tensão era palpável. As pessoas gritavam, mas Rafael conseguiu ver apenas Tânia e sua mãe. O ladrão hesitou por um segundo, e isso foi o suficiente para que tudo mudasse. Rafael, ele é meu pai! A revelação de Tânia cortou como um raio. O mundo pareceu parar. A confusão tomou conta dele. Ela olhou para Carla, e aí Rafael viu o pânico no rosto da mãe, a dor nos olhos de Tânia. Era como se uma bomba tivesse estourado no meio do saguão. Não, isso é impossível, Rafael gritou, sua mente tentando absorver aquela nova verdade. Como assim Tânia era filha do ladrão? Como ela podia saber disso? Mas a expressão de Tânia não mostrava dúvida. Era uma mistura de dor e reconhecimento. Ele é o motivo pelo qual minha mãe se afastou. Minha vida sempre foi uma mentira. A voz de Tânia tremia. Eu só queria que você soubesse, Rafael. Eu não sou só uma camareira. Eu sou parte dessa história. O ladrão então levantou a faca e Rafael se moveu rapidamente, colocando-se entre ele e Tânia novamente, seu corpo tremendo de raiva e medo. Se você se mover, eu prometo que... O ladrão começou. Mas as sirenes estavam mais perto agora, e o medo dele se tornava evidente. O pânico ameaçava consumi-lo. Rafael estava prestes a responder quando Carla, em um ato desesperado, ergueu os braços. Esperem! Não atirem! Ele é meu ex-marido! As palavras dela cortaram o ar como uma faca, e todos na sala ficaram em choque. Ex-marido? O que você está dizendo? Rafael não conseguia entender. Soldados da segurança do hotel já se posicionavam, armas em punho. A confusão se instalara. A revelação deixou o saguão em estado de choque. Tânia encarava Carla, a verdade finalmente exposta. E o ladrão, agora malabarizando sua própria escolha entre o que preservar, sua liberdade ou a presença da família. Eu não queria que você soubesse assim, Carla disse, sua voz, agora presa entre o medo e a dor. Mas a verdade a perseguia, e a situação estava prestes a estourar como um frágil balão. Rafael mal conseguia respirar. Ele olhou para Tânia, cujos olhos estavam cheios de lágrimas enquanto ela lutava para entender o que estava acontecendo. O empurrão emocional do momento fez seu coração acelerar. Então o ladrão, em um golpe de desespero, se virou e tentou fugir. Mas Rafael se jogou em sua direção, ainda sentindo a necessidade de proteger Tânia a todo custo. No entanto, tudo o que aconteceu a seguir foi como um flash. O ladrão caiu, e no processo, um segundo golpe de faca atingiu a barra do vestido de Carla. Um grito rasgou o ar. A multidão ao redor parecia confusa e apavorada. Eles nunca teriam esperado por isso. Rafael olhou para a mãe, caída no chão, e ao mesmo tempo para Tânia, cujos olhos refletiam um misto de horror e compaixão. O que era essa família que ele sequer conhecia? Rafael, por favor, ajude-a, Tânia implorou, enquanto as sirenes finalmente faziam sua entrada triunfal. Mas e agora? A realidade se entrelaçava de uma forma que parecia impossível. A vida que ele conhecia estava arruinada, e a verdade que agora se revelava arrastava tudo com ela. O saguão fervia com gritos e caos, o ladrão algemado aos poucos, enquanto Rafael tentava processar tudo. O que significava para eles? Onde toda essa verdade os levaria? A conexão entre... Os três estava feita, mas agora, imergida em dor e revelações,
O futuro parecia tão incerto quanto aterrador, e a pergunta que o consumia mais que tudo, quem ele realmente era e o que os laços de sangue significavam em um mundo repleto de segredos. Enquanto a sirene da ambulância parecia ecoar numa eternidade, Rafael sentiu o ar pesado. O ladrão caído aos pés dele, Carla zombando dos limites da sanidade enquanto a verdade se desdobrava no caos. Mas ele ainda olhava para Tânia, seu coração acelerado e os olhos cheios de desespero. O que tudo isso significava? Como podiam ser todos parte de uma teia tão complicada? Rafael, Tânia sussurrou, seu rosto pálido como um quadro de dor. Seu olhar era de mistura de preocupação e aceitação, e o mundo pareceu diminuir. Eu só queria que você soubesse. As contas de um segredo inseparável e a verdade incluindo uma linha de sangue que ele nunca imaginara. E então, a reviravolta. Um grupo de seguranças entraram, seu xadrez de uniformes causando um novo alvoroço. Um deles, alto e imponente, avançou direto para Carla. Você não pode estar aqui. O tom dele era carregado de autoridade. E um arrepio percorreu a espinha de Rafael. Você está presa. Presa? Por quê? Carla tinha uma expressão de incredulidade. Era como se o chão sob seus pés tivesse desmoronado. O ladrão, agora algemado, lutava para se desencilhar das mãos que o imobilizavam. As palavras de um dos seguranças. Cortaram o silêncio. Você está no meio de uma investigação, Carla. Você sabe o que ele fez. Rafael ficou paralisado. O que estava acontecendo? A conexão entre suas mães, entre eles, e aquela luta não era apenas por poder. Era por algo muito mais profundo. Por que você nunca me contou? O que você escondia de mim? Ele gritou, os olhos bem abertos de choque e raiva. Então, a realidade começava a tomar forma. Carla fitou Tânia, sua filha, sem saber. O passado dela começou a desvelar um futuro que não fazia sentido. E a cada batida, a cada contragolpe, um novo mistério se formava. Tânia, você precisa saber, você não é apenas filha desse homem. O que ele fez? O que eu e sua mãe fizemos juntos. Não é só sobre nós. Carla agora se tornara quase uma figura trêmula, sua voz endurecendo. A praça de pessoas, antes completamente focada no caos, agora inundava-se por murmúrios. E a bomba caiu. Um outro segurança, uma mulher, avançou com um documento na mão, o rosto corado e aflito. Estamos atrás de sua mãe por motivos bem mais sérios. A atmosfera virou gelo. O silêncio foi cortado por um grito distante, e então a mulher explicou. Ela está envolvida em um esquema de desvio de verbas. Os olhos de Tânia se arregalaram. O quê? A incredulidade tingiu sua voz enquanto Rafael sentia a terra tremer sob seus pés. As peças do quebra-cabeça se espaçavam, e imagens de sua vida, do que pensava que era certa, agora ficavam distorcidas. A sua mãe é parte de uma rede, Tânia. Você não entende. Eu não queria que você soubesse assim, Carla implorava, mas nada pareceu fazer sentido. Rafael olhou para Tânia, agora paralisada. Meus Deus, onde isso ia levar? A conexão que eles tinham, todos aqueles momentos à beira do amor, agora se dissipavam na dúvida. Como podiam estar tão ligados e, ao mesmo tempo, tão perdidos? No centro, o ladrão, com um brilho insano nos olhos, começou a rir. Vocês não entendem nada. A verdade é muito maior e mais obscura do que imaginam. Ele parecia exultante, como se tivesse alcançado um ponto amado em sua barbárie. As máscaras vão cair e tudo vai se tornar claro. Rafael não conseguia ver futuro, só sombras e ecoar das vozes. Os seguranças cercaram o ladrão, mas ele tinha razão. A verdade estava prestes a ser revelada, e antes que pudesse entender, o que unia aquelas vidas não era apenas o passado trágico. Era um engano profundo, que mudaria tudo. E com o que estava prestes a acontecer, Rafael se questionou. Seria possível que um amor nascesse em meio a mentiras tão devastadoras? A noite estava apenas começando. E os ecos da verdade estavam prontos para afundar ainda mais fundo nos segredos de cada um deles. Enquanto a sirene da ambulância parecia ecoar numa eternidade,
Rafael sentiu o coração aos pulos. Tudo o que ele acabara de ouvir soou como uma tempestade em sua mente. A verdade sobre Tânia, sobre a mãe, sobre o ladrão, tudo se misturava em um caldeirão de confusão e caos. Tânia, você precisa acreditar em mim, Carla implorava, mas a tensão no ar era palpável. Ele olhou para Tânia e seus olhos estavam cheios de perguntas, dor e surpresa. O ladrão, agora algemado, observava a cena com um sorriso sarcástico, como se estivesse se divertindo com o desespero que causava. Você não sabe de nada, seu idiota. A verdade é muito mais obscura. O homem riu, e aquilo provocou um arrepio na espinha de Rafael. Ele queria lhe responder, mas suas palavras se perderam em meio à gritaria. Esse homem, ele, não é só meu pai. Tânia se virou para a mãe, a indignação transbordando de seu rosto. Ele é o motivo de tudo isso. Todas as mentiras que nos cercam. E quando tudo parecia ao limite, algo aconteceu. O ladrão, em um ato de desespero, arrancou a faca de dentro da jaqueta que estava usando. Ninguém vai me parar, ele gritou, num movimento brusco que fez todos recuarem. Rafael se colocou na frente de Tânia, sentindo que mais uma vez teria que protegê-la. Mas, antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, o cenário mudou. Uma outra figura surgiu do fundo do saguão, correndo em direção ao ladrão. Uma mulher. Rafael ficou chocado ao reconhecê-la. Era a irmã de Carla, Ana, que havia desaparecido anos atrás, envolta em discussão familiar. O olhar dela era um misto de medo e determinação. Para! Você não precisa fazer isso! Ana gritou, avançando em direção ao homem com a faca. O ladrão hesitou, sua atenção desviada. Rafael não conseguia entender o que Ana estava fazendo ali. O quanto isso mudaria tudo. A presença de Ana criou uma onda de sentimentos. Tânia, que agora encarava a mulher, começou a hesitar. Você é minha tia? Ela tremia. E Rafael viu a verdade se instalar em seus olhos. Sim, querida, sou eu, Ana respondeu, e o ar ficou pesado. Eu vim para lhe contar, para tentar impedir que essa história se repita. Os seguranças pararam, confusos, e os paramédicos hesitaram, escutando a nova revelação. Rafael olhou para Tânia, que agora parecia prestes a desabar, como se todo o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Ele não é o que você pensa. O que aconteceu entre nós? Ana começou, mas foi interrompida pelo ladrão, que sabia que seu tempo se esgotava. Vocês pensam que tudo isso é um jogo? Todos estão em perigo! Ele gritou e, num movimento inesperado, apontou a faca para Ana. Rafael não teve tempo de pensar. Como um instinto, ele pulou, atirando-se contra o homem. O impacto fez os dois caírem ao chão, enquanto a faca deslizava longe. O momento parecia flutuar. Ele ouviu gritos, sentiu a energia da sala mudando. A luta se tornou uma dança de desespero. Rafael se levantou, tentando desarmar o ladrão, mas o tombo tinha sido rápido e quebrara toda a concentração. Havia gritos, o som de um golpe. Ele viu o ladrão se levantar e, em um último ato impetuoso, o homem mirou Ana, sua intenção clara. Não havia muito o que fazer. O tempo parecia parar. Rafael se jogou mais uma vez, desta vez em direção a Ana, tomando-lhe a frente. O impacto do golpe foi brutal e tudo escureceu. O ladrão havia apanhado a faca. E, em um piscar de olhos, tudo havia mudado. Rafael sentiu a dor, como se o mundo estivesse se despedaçando ao seu redor. Ele caiu, e a última coisa que viu foi o olhar horrorizado de Tânia e a expressão devastada de sua mãe, enquanto a verdade se despedaçava de novo. O eco do caos tomou conta, e o futuro que parecia tão calculado se perdeu na escuridão do momento. E no meio daquela confusão, a luz do flash da câmera de um repórter que invadiu o espaço estourou repentinamente. A cena se tornou um espetáculo público. Rafael sucumbiu na dor, sem saber se iria acordar.
O mundo desmoronava, enquanto segredos, revelações e desespero giravam em torno dele. E a pergunta final ecoou em sua mente. Quem ele realmente era em meio a tudo aquilo? Rafael sentiu a dor lacerante, enquanto o mundo ao seu redor desmoronava. Ele mal conseguia respirar. O golpe do ladrão ainda ecoava em sua mente. O olhar de Tânia, cheio de horror e desespero, fez seu coração apertar ainda mais. O ladrão, algemado e impotente, parecia se divertir com a tragédia que havia causado. O saguão do hotel era um cenário de caos, mas nuvens carregadas se aproximavam de forma que Rafael nunca poderia imaginar. Rafael, você está bem? O sussurro de Tânia chegou até ele, mas sua mente estava rodando. O escuro se mesclava com flashes de luz das câmeras de repórteres. Cada estalo ecoando como um lembrete do desastre que se desenrolava. E então, tudo mudou. Da porta principal, uma figura conhecida entrou. Era Bianca, a namorada de Rafael, que ele havia deixado há meses. Ela parecia completamente fora de lugar no saguão. Luxuosamente aterrorizado, sentindo os olhares de todos, Bianca andou até ele. Rafael, o que está acontecendo? Sua voz elevada cortou o ar tenso. Tânia foi esfaqueada. Rafael gritou, sua voz carregada de desespero. Ele sentiu que o peso da culpa crescia. Se tivesse mais atento, talvez pudesse ter evitado isso. As luzes dos repórteres balançavam, refletindo em seu rosto angustiado. Mas a expressão de Bianca não era de choque, era de frieza. Isso não é tudo, ela disse, o olhar fixo no ladrão. Eu sei quem ele é. O tempo pareceu parar. O ladrão, percebendo o que estava acontecendo, sorriu de forma convoluta. Ah, então você chegou. Isso fica mais interessante. Ele olhou para Bianca. Seu olhar mexeu na trama invisível que ligava a todos ali presentes. Rafael cerrou os punhos. Você conhece ele? O que você sabe? Ele não é só um ladrão, Rafael. Ele pertence a nós, você tem que entender. A voz de Bianca estava carregada de um peso peculiar que deixou Rafael sem palavras. A multidão ao redor começou a murmurar, inquieta. O que ele estava dizendo não parecia fazer sentido. Pertencer a nós? Do que você está falando? Rafael perguntou, o coração acelerado. Era difícil juntar as peças. O ladrão então soltou uma risada arrogante que ecoou pelo saguão, fazendo todos no redor estremecerem. Sim, meu filho. A voz dele cortou o ar, reverberando em uma onda de choque. Rafael congelou. O homem que havia atacado Tânia não era só um ladrão. Ele era o pai que ele nunca conheceu. As palavras pairaram, ardendo em sua mente. Não pode ser. Rafael sussurrou, cada sílaba soando como uma condenação. Tânia, esquecendo a dor, olhou para ele com um semblante confuso. Então você é filho dele? O ladrão sorriu, um brilho de violência em seus olhos. Exatamente, meu filho. E esse mundo que você vive é só uma farsa. Você não conhece a verdade sobre nós, sobre sua mãe. Rafael olhou para Carla, sua mãe, que estava em choque. Ele não sabia se ela já sabia disso ou se o impacto o afetava da mesma forma. O saguão estava em um silêncio tenso. Rafael, Carla começou a dizer, sua voz trêmula. Eu não sabia, eu nunca soube. Ainda assim você me escondeu tudo. O veneno nas palavras de Rafael deixou o ar ainda mais pesado. Ele não apenas lutava contra a dor física, mas também contra um tumulto devastador de revelações. A situação estava em um ponto crítico. Bianca, com os olhos cheios de lágrimas, deu um passo à frente. Rafael, eu também sou parte disso. Eu sou uma agente encoberta. Meu trabalho era a vigilância. Rafael só conseguiu erguer o olhar. Aquelas palavras caíram como explosões em seu coração. O que mais poderia surgir? Sua vida, o amor que tinha por Tânia, tudo começava a desmoronar. Agora ele não sabia em quem confiar. O apoio se tornara um labirinto de mentiras. Você está brincando. A indignação e o medo se misturavam na voz de Tânia.
O que quero saber é, quem sou eu nesse meio de tudo isso? O ladrão riu novamente, e a atmosfera estava prestes a explodir. A verdade é apenas um fio em um labirinto maior, querida. E tudo está prestes a se desenrolar. E com isso, Rafael percebeu que a luta estava longe de acabar. O passado pesava nas decisões do presente, e o futuro não parecia nada promissor. Ele estava no centro de um redemoinho, cercado por segredos e revelações, com o temor que tudo o que pensava saber estava prestes a desmoronar. A próxima onda de verdade o atingiria em cheio, e ele mal podia esperar para descobrir o que viria. A seguir, Rafael sentiu a dor lacerante enquanto o mundo ao seu redor desmoronava. Ele mal conseguia respirar. O golpe do ladrão ainda ecoava em sua mente. O olhar de Tânia, cheio de horror e desespero, fez seu coração apertar ainda mais. O ladrão, algemado e impotente, parecia se divertir com a tragédia que havia causado. O saguão Botel era um cenário de caos, e Rafael se perguntava se tudo o que conhecia estava prestes a ruir de uma vez por todas. Rafael, você está bem? O sussurro de Tânia chegou até ele, mas sua mente rodava em torno das revelações. A verdade era uma tempestade em sua cabeça, e ele não sabia como lidar com tudo o que estava acontecendo. As câmeras dos repórteres piscavam como estrelas em uma noite escura, deixando a cena ainda mais surreal. Ele apenas conseguia pensar no que Bianca havia dito e no que o ladrão havia revelado. Eu não posso acreditar que você é filho dele, Tânia exclamou, a incredulidade misturada ao desejo de entender a situação. Rafael se virou para ela, o desespero crescendo. Ele queria explicar, mas a confusão era tão densa que palavras falhavam. Mas tudo isso não faz sentido. Rafael gritou, as emoções transbordando. Como posso ser filho de alguém como ele? O ladrão sorriu, um sorriso que era mais um esgar de desprezo. O caos ao redor deles parecia se intensificar, vozes se aglomerando. O que ocorreu a seguir foi rápido como um raio. Do fundo do saguão, outra figura apareceu. A mulher era alta, com um olhar determinado. Era Ana, a tia de Tânia, que havia desaparecido anos atrás. O coração de Rafael acelerou. O que ela estava fazendo ali? Para, seu idiota! Você não sabe em que está se metendo! Ana gritou, sua voz cortando a confusão. O ladrão hesitou, e essa fraqueza provocou um frio na espinha de Rafael. O que ele estava fazendo? A tensão aumentava a cada segundo. O que você quer aqui, Ana? O ladrão perguntou, seu tom desafiador se contradizendo com a dúvida que ameaçava transparecer. Ana se posicionou, enfrentando o ladrão. Rafael sentiu que tudo poderia mudar em um instante. Eu estou aqui para impedir que você machuque mais alguém, ela declarou. E antes que ele pudesse reagir, um barulho estranho ecoou. Era o estampido. Rafael se virou e o pânico tomou conta. A mulher que havia chegado com segurança na ambulância caiu ao chão, o olhar vazio. Não! Tânia gritou. Mas a cena se desdobrava numa velocidade aterradora. O silêncio seguido do grito amplificou o horror. O ladrão, em um movimento inesperado, se lançou contra Ana. Ela tentou se esquivar, mas a rapidez da ação era insuportável. Rafael se viu atordoado. A dimensão do que estava acontecendo começou a despedaçar sua compreensão da realidade. Com um impulso, ele se lançou para frente. O impacto foi brutal. Quando ele alcançou Ana, a visão do ladrão levantando a faca foi tudo que o mundo teve tempo de absorver. Era como se o tempo tivesse parado. Rafael, não! O grito de Tânia ecoou na sala. Um chamado desesperado que transpassou o caos. No entanto, o que aconteceu em seguida foi mais do que ele poderia imaginar. Ana, com um movimento rápido, empurrou Rafael para o lado, mas não antes que ele visse o brilho da lâmina cortando o ar. O impacto foi selvagem. Rafael caiu para o lado e a cena se transformou em um borrão.
Muito antes que ele pudesse identificar o que estava acontecendo, ele sentiu um baque. Olhando para cima, viu Tânia correndo em direção a Ana. Não faça isso! Ana estava caída, a expressão de dor e choque, misturada com a determinação que sempre a caracterizou. Rafael sentiu o mundo girar. O ladrão, em um ataque de desespero, estava agora cercado. Sabia que havia algo mais entre vocês. Ele gritou, rindo como se tudo aquilo fosse uma grande piada. Mas no fundo, Rafael percebeu que a revelação não se limitava apenas a laços familiares. Com a lita de Ana e o ladrão se desenrolando, algo mais mudou na atmosfera. A tensão se tornou palpável, como se um segredo ainda mais profundo estivesse prestes a ser exposto. Você e a sua mãe estavam todos envolvidos com isso. O ladrão gritou e o olhar de Rafael mudou. Você faz parte de uma linha de traições, Rafael. O chão sob seus pés parecia desmoronar. Ele olhou para Tânia. O que ele quer dizer com isso? A voz dela tremia. Os murmúrios da multidão estavam crescendo. E então, com o último golpe, o ladrão foi imobilizado pelos seguranças, que finalmente conseguiram agir. Mas as palavras do homem pairavam pesadas no ar. Rafael sentiu que a verdade ainda estava se formando, como se algo estivesse prestes a cair. A multidão parecia perdida nas suas próprias reações, mas para ele, a única coisa que importava era saber o que viria a seguir. E para complicar ainda mais as coisas, uma voz familiar surgiu do fundo. Ela não é só sua prima, Rafael. Um eco atrás dele. A voz de outra figura conhecida atravessou o caos. O mundo ficou ainda mais escuro enquanto a verdade lutava para emergir. Ela é sua irmã. Rafael congelou ao ouvir a voz de Bianca, e um arrepio percorreu sua espinha. Ela não é só sua prima, Rafael. Ela é sua irmã. As palavras dela cortaram como um golpe. O saguão do hotel, que já parecia um campo de batalha, caiu em um silencioso caos. Hã? A voz dele saiu trêmula, mal acreditando no que acabara de ouvir. Tânia, a expressão horrorizada, parecia como se as pernas tivessem falhado. Isso não pode ser verdade! O ladrão, ainda conhecido como pai, sorriu de um jeito que fazia o estômago de Rafael embrulhar. Você realmente não sabia, não é, meu filho? Sempre foram apenas marionetes em um jogo. Maior do que você consegue imaginar. A multidão ao redor deles começou a murmurar, os repórteres inquietos trocando olhares confusos. O cheiro de pânico estava no ar, e as câmeras piscavam como se tudo aquilo fosse um grande show. Rafael, ouça. Bianca tentou se aproximar, mas a tensão era palpável. Eu fiz isso para te proteger. Pensei que você estivesse seguro longe desta família. Proteger? Ele gritou, a dor e a raiva jorrando dentro dele. Você me diz que sou um dos filhos de um criminoso? Que Tânia é minha irmã? E que você sabia disso? Ana, a tia, havia voltado atrás e agora parecia hesitante. Rafael, não acredito que você... Não é bem assim. Essa situação é muito mais complicada do que parece. O ladrão começou a rir, a risada ecoando pelo saguão com uma obstinação quase maníaca. Complicada? Vocês não sabem nada. Tudo começou muito antes de vocês nascerem. Eu sempre fui o maestro. E agora, vocês estão todos seguindo a minha música. Tânia estava tremendo. Seus olhos, antes cheios de esperança, agora refletiam o desespero. Rafael, eu não quero ser parte disso. Eu só queria saber quem eu sou. Rafael sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Mas eu não entendo, Tânia. Eu não posso acreditar nisso. A tensão se tornava insuportável. Então, algo estourou. Um dos seguranças, completamente alheio ao que estava prestes a acontecer, alcançou o ladrão em um movimento inesperado. Chega! Você não vai mais machucar ninguém. E antes que pudesse agir, o ladrão puxou algo que reluziu sob as luzes do saguão, uma arma. O pânico tomou conta,
e Rafael se jogou na frente de Tânia. Não! Um tiro ecoou e o tempo pareceu parar. Ele sentiu o frio lavar seu corpo, o som reverberando em seus músculos. Ele não sabia se tinham atingido alguém ou se era um disparo para o ar. O ladrão riu, mas sua risada estava contida pela adrenalina que começava a se espalhar. O olhar de Tânia se transformou em choque. Rafael, você está ferido? A voz dela estava cheia de medo e confusão. Ele não sentiu dor. Tudo o que conseguia perceber era o calor dela ao seu lado e os olhos cheios de lágrimas. E então, o que parecia ser um confronto começou a se desdobrar em um frenesi. As pessoas ao redor gritaram, mas Rafael estava em um estado de inércia, sua mente tentando processar tudo. O ladrão, agora um pouco inseguro, olhava para a multidão. Todos vão ouvir a verdade, ele gritou. E enquanto tudo parecia perdido, um novo grupo de pessoas invadiu o saguão. Eram policiais armados, em formação, com os rostos decididos. O caos se acentuou. E como se o mundo estivesse finalmente se movendo novamente, a realidade começou a se desdobrar. A voz de um dos ofícios ecoou. É melhor você se render, agora. No meio da confusão, Rafael sentiu um movimento ao seu redor. Era Bianca se aproximando, decidida. Rafael, você precisa saber que a verdade não é apenas sobre você e Tânia. Você se lembra daquela noite, quando fomos ao evento e tudo aconteceu? Ele se lembrou vagamente, os ecos de um tempo em que tudo parecia mais simples. Sim, mas o que isso tem a ver com agora? Porque pode estar tudo conectado. Você não sabe o que mais está escondido. O que Tânia é realmente capaz de fazer. As palavras de Bianca eram apressadas, como um aviso. Rafael sentiu o coração disparar novamente. O que isso significava? Essa história nunca parecia ter um fim. E a dor da revelação só aumentava. O que você quer dizer com isso? Ele sussurrou, perdendo a noção do que era real. O ladrão começou a ser cercado pelos policiais, mas seu olhar desafiador ainda se voltava para Rafael e Tânia. A verdade vem à tona. Um dia você vai entender o que eu digo. Prepare-se. A risada dele se perdia no tumulto, enquanto a realidade pressionava em torno deles. E Rafael sabia que tudo estava prestes a mudar de novo, com a mentira se desdobrando e a notória verdade flutuando na superfície. Rafael não pôde deixar de se perguntar: e que mais tinha sido ocultado sob a sombra dessa família? A resposta prometia revirar tudo o que conhecia. A luta estava longe de acabar, e o futuro, um mistério apavorante. Rafael estava de pé, atordoado, enquanto tudo ao seu redor começava a se desdobrar em uma dança de caos. O ladrão estava cercado, mas as palavras ecoavam na sua mente. Ela é sua irmã. Como isso era possível? Seu corpo tremia com a intensidade da revelação, e o calor das lágrimas nos olhos de Tânia refletia a dor que ele sentia. Rafael, você precisa entender. Bianca tentava alcançar sua mão, mas sua expressão estava coberta de confusão. O ladrão olhava para eles, um sorriso macabro se formando. Vocês ainda não entenderam. A verdade vai ser a sua maior maldição. O silêncio do saguão se esmagou sob as vozes elevadas dos seguranças e o som dos repórteres em alvoroço. Cada palavra deles parecia um gume afiado, cortando ainda. Mas o que restava da conexão que Rafael tinha com sua família? A culpa o engoliu. Ele tinha que proteger Tânia, mesmo que tudo estivesse desmoronando. Enquanto os policiais se aproximavam, tudo parecia se mover em câmera lenta. O ladrão se virou rapidamente, ergueu a faca em um gesto de desespero, e o tempo congelou. Rafael se lançou na frente de Tânia, sentindo o peso da proteção em seus ombros. Mas antes que pudesse chegar até ela, um eco de tiros disparou. O ladrão havia sido detido. Ele tombou, e o mundo de Rafael caiu junto com ele. Tânia caiu de joelhos, a expressão de medo transformando-se em alívio. Ele não vai machucar ninguém mais. Rafael mal respirava, seu coração batendo. Descompassado. Ele se jogou ao lado de Tânia,
os dois assistindo enquanto o ladrão era algemado. As sirenes da ambulância se aproximavam, e ele sentiu que o fardo estava sendo retirado, mesmo que lentamente. Você é mais forte do que pensa, Bianca murmurou, percebendo a luta interna nos olhos de Rafael. Nós vamos passar por isso, juntos. E então algo se acendeu dentro dele. A raiva se dissipou, dando espaço para uma nova determinação. Ele se levantou e olhou para Tânia. Buscando seus olhos, não importa o que ele disse. Você é a única verdade que eu quero agora. E mesmo que o nosso passado seja complicado, eu não deixarei que isso nos defina. Os olhos de Tânia brilharam. A gratidão e a dor se entrelaçando. E se tudo isso se repetir? Sua voz estava trêmula, mas havia esperança. Então enfrentaremos juntos. Rafael respondeu com um firme sorriso, a conexão irrompendo através da dor e do medo. A multidão ao redor começou a se dispersar, as câmeras ainda registrando os últimos momentos do caos. Ele viu sua mãe, Carla, sendo levada dentre os policiais, a expressão de desespero em seus olhos. Rafael teve um momento de fraqueza, mas sabia que o caminho dela agora era diferente do dele. E enquanto Bianca se afastava, ele percebeu algo. O amor não é sempre fácil, mas ele é a resposta. O futuro poderia ser incerto, mas juntos poderiam explorar o que significava ser uma família, mesmo na confusão das verdades não ditas. Quando as sirenes finalmente silenciaram e o saguão foi deixado em paz, Rafael segurou a mão de Tânia. Prometo que estaremos bem, não importa o que aconteça. E com isso, uma centelha de esperança acendeu entre eles. Vocês precisam se inscrever agora. Não percam nenhuma das minhas histórias exclusivas, porque coisas incríveis estão por vir. Esmaguem o botão de like agora, para ajudar a alimentar o algoritmo. Inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre tudo isso. Compartilhem instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não esperem nem mais um segundo para apoiar o canal. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de mostrar seu carinho e apoio.